Oi pessoal, estamos começando mais um Cinematório Café, só que esse é especialíssimo porque está sendo gravado direto do 8º Olhar de Cinema, Festival Internacional de Cinema de Curitiba. Sim, o Cinematório saiu das Minas Gerais e veio parar no sul do Brasil. A gente está aqui pela primeira vez e eu agradeço imensamente a assessoria do festival pela oportunidade de conhecer esse que já é um dos mais importantes e interessantes eventos do calendário de festivais e mostras do nosso país, né? É também um dos mais queridos pelos críticos, né? Os meninos estão aqui para confirmar isso. E jornalistas e convidados, né? Isso se deve a diversos fatores e eu percebi alguns deles aqui. Por exemplo, a organização maravilhosa. A gente tem até um aplicativo, né? Muito massa. E a curadoria de filmes que me chamou muita atenção mesmo, assim. A equipe de curadores, o Eduardo Valente, o Aaron Cutler, Antônio Júnior, Camila Macedo, Carol Almeida, Marisa Merlo, Carla Italiano e Karine Martins. Eles são os profissionais assim, de um olhar muito apurado. E você percebe o amor e o cuidado que eles têm assim, com o que fazem, né? Até nas apresentações dos filmes, você vê assim, as análises, como que eles têm esse cuidado mesmo de fazer os diálogos entre filmes, referências, enfim. Daí que a programação acaba se equilibrando muito bem entre cinema contemporâneo e os inéditos, né? Retrospectivas, clássicos, obras raras, isso é muito interessante, assim, a gente diversifica bastante. E para falar mais sobre o 8º Olhar de Cinema, né, a 8ª edição, fazer um balanço geral aqui para vocês, eu tenho aqui comigo pessoas muito especiais, que eu gosto muito, a jornalista e crítica de cinema Bárbara Demerov, também conhecida como minha roommate, né? A Bárbara é do Adoro Cinema e criadora do Cinematecando e tá aqui pela primeira vez com a gente. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem. Tô muito feliz por estar aqui também e por ser a roommate da Raquel. Também com a gente o Vitor Búrigo, jornalista e crítico de cinema, criador do maravilhoso Cine Vitor. Maravilhosa é você. Eba! Bem-vindo ao Cinematório Café, Vitor. Muito feliz, viu, de estar aqui. Obrigado pelo convite. Opa! Francisco Carboni, Oh. amor, jornalista e crítico de cinema dos Cineplayers. Isso. Adorei o convite também. Adoro participar desses eventos, experimentos. E a gente está aqui feliz de estar gravando e triste de estar acabando o Olhar de Cinema, né? Sim, é uma felicidade e melancolia junto, assim, É verdade. Né? Bom, os três estão aqui pela primeira vez, mas a gente tem também uma pessoinha que é da casa, a Isabel Wittmann, crítica de cinema do Feito por Elas e do Estante da Sala. Oi, Isabel. Oi de novo, né? Oi voltando. de novo. E fechando o trio de calouras, né, do festival. Exato. As calorinhas que estão aqui pela primeira vez. Que trio, gente, que trio. Bom, para começar, eu queria perguntar para vocês, diante dessa programação tão intensa, tão diversificada, como é que vocês se organizam para ver os filmes? O que é o critério para a escolha das sessões? E aí? É muito difícil, né? Montar essa programação é muito difícil. Eu acho que é muito parecida com a mostra em São Paulo, que a gente tem um calendário assim de o dia inteiro de horários, e aí fica... E acho que vai pensando. Eu, pelo menos, eu gosto de ver todos da competitiva, tentar ver da competitiva. E aí eu vou me baseando mais ou menos nos horários da competitiva e a gente vai montando de acordo com o que vai fechando, né? Dá pra encaixar. Aí tem uns clássicos, esse ano eu já tinha visto que tinha Cantando na Chuva, então assim, nunca tinha visto no cinema, então vou escolhendo também alguns que eu já tenho um carinho e outros que já passaram em outros festivais. Mas é difícil, é bem difícil. É difícil. Porque fica muita coisa de fora né, que a gente não consegue ver. Brasileiro também é bom, né? Eu gosto de priorizar brasileiro, mas a competitiva também. Eu gosto. E esse ano eu não tive escolha, né? Por conta do júri. Sim, a Bárbara faz parte do júri. Aliás, a gente tá gravando aqui na manhã antes do encerramento e ela é a única que sabe quem é o ganhador, né? Da crítica. Da crítica. Da júri da crítica da Bracini. E aí, Carbone? Você? É mais ou menos parecido com o que o Vitor falou. A estrutura do Olhar de Cinema, embora seja menor do que a da Mostra, do que a do Festival do Rio, é um festival que tem essas mesmas características. São filmes passando diariamente, cada um sessões diferentes diariamente nos 3 espaços, né? Esse ano inaugurou o Cine Passeio aqui também e que está fazendo parte da programação. Então você sabe que você vai perder alguma coisa por dia, algumas coisas durante o festival, não vai ter como ver tudo. Eu particularmente olho dia a dia a programação. Eu também. olho a programação e tipo,
quais são os filmes que eu posso ver hoje. Eu monto no dia também. E aí vou montando diariamente essa programação. Lógico, como Bárbara e Vitor falaram, eu dou prioridade à competição. Acabei que eu deixei de ver um filme só da competição. Dou prioridade aos cinema nacional e tal. Acho que um festival assim é complexo da gente conseguir priorizar, por exemplo, curtas. Não estou falando que é pra ninguém deixar de ver curta, mas como eles são separados em programas, a gente está sempre... Eles estão sempre disputando com longas os programas. Mesmo assim, eu consegui ver 2 programas de curtas. E como eu frequento outros festivais, já sabendo de antemão o que vai passar brevemente em outros festivais, que eu já sei que eu vou estar ou não, ou o que vai estrear, eu acabo fazendo uma limpa. Tem isso aqui vai estrear. Tem filme que a gente imagina que vai passar, né, em outro alguém evento. vai comprar. Sim. Então a gente já meio que deixa... Ou já sabe, alguns aqui já estão comprados, né, por distribuidoras. Mas, claro, sendo da competição, a gente ainda assiste aqui. Mas tem alguns na programação que vai passar em outros, já sabe. Então também isso também ajuda muito, é verdade. Bem lembrado, Carbone, bem lembrado. E a programação muda a cada dia, né? Por exemplo, a gente vê, nossa, eu não tinha visto isso aqui tal dia, dá pra encaixar, assim, é bem legal fazer isso. Porque também como na Mostra de São Paulo, cada filme tem 2 sessões, né? Então tem a galera que sempre viu na primeira sessão. E a gente escuta, fala, assiste nossa, esse. não percam. E aí a gente lá vai mudar a programação toda de novo. É uma coisa viva, né? Isso. Formar essa programação. Você também? E aí se quebra-cabeça, né? De tentar encaixar da melhor forma possível os filmes pra dar um intervalo minimamente viável pra comer um pãozinho de queijo. Né? Pra dar uma descansada de leve, pelo menos na cabeça, antes de ir pro próximo. E no meu caso, como eu tava credenciada pelo Feito por Elas... Então, o foco da minha cobertura tinha que ser especificamente os filmes dirigidos por mulheres. Eu acabei priorizando esses filmes, principalmente da competitiva, mas também da Mostra Outros Olhares, né? Que também tinham vários filmes bem interessantes. E aí eu acabei, por isso, deixando de assistir alguns filmes que eu gostaria de ter visto, que eram dirigidos por homens, né? Mas pensando já nesse recorte da cobertura, né? E eu acho que aqui também tem uma coisa do olhar de cinema, que tem filmes que a gente sabe que a gente só vai ver aqui. E que isso é muito bom estar e pegar esse tipo de filme. Até, às vezes, a gente acaba deixando um que queria muito ver, mas por conta disso. Porque, sei lá, tem filme que não vai passar em outro lugar, eu não sei quando é que vai chegar em streaming, alguma coisa, então que a gente sabe que passa aqui por conta dessa curadoria que é muito, muito delicada, né? Eles pensam muito, muito apurado, assim. Então eu acho que é muito bom, é muito filme. É muito filme, gente. E é esse sofrimento bom, né? O sofrimento de escolher, porque tem opções boas. E a gente não sai perdendo, cada um vê uma coisa e conversa e... Essa troca é muito boa mesmo, né? Que o Carbone falou, a gente conversa um com o outro também. Eu assiste esse que é bom, o amigo indica, acho que esse filme você vai gostar. E isso é legal de trocar também, né? Porque o festival também não é só filme. Tem também os encontros, né? Tipo, os encontros de cinema, os debates. As festas. Festinhas. Festinha também rola muita conversa de cinema, né, gente? Não é só bebida, só não, de cinema, né? Isso que é o problema também. A gente só fala de cinema. A gente se encontra, a gente fala de cinema. A gente não sabe fazer outra coisa, gente. Não sabemos, gente. É só isso. A gente até tenta, quando vê, cai no assunto é cinema. Carbone mesmo só fala de cinema. Bom, e entre as mostras aqui, a gente vai falar um pouco mais focado na competitiva e também abordar alguns outros, porque, por exemplo, há Outros Olhares, tiveram filmes bem bacanas. Olhares Brasil também, alguns dos meus favoritos são dessa. E aí eu queria que vocês destacassem, assim, cada um de vocês, o que vocês perceberam dessa competitiva agora, assim, olhando em conjunto, sabe, dos filmes. Eu achei esse ano, eu venho no Olhar de Cinema desde a 4ª edição. Eu achei ela bem, acho que é uma seleção bem eclética, assim, a gente tem um filme, uma comédia no meio dessa seleção, que é o Tel Aviv em Chamas, que é bem diferente, assim, do que a gente vê no Olhar de Cinema, mas eu achei ela tá, não é comercial a palavra, mas são filmes que agora, da competitiva, que sim, vão estrear, ou que já passaram em outros festivais, porque
Porque eu lembro, assim, de vir na 4ª edição, de ver filme que até hoje eu não entendi o filme, nem não vou entender. Tem umas coisas meio bem diferentes, assim, né? Que eu acho que é isso também que é o diferencial do olhar de cinema. Então, dos anos pra cá, isso tem crescido mais, os filmes continuam ótimos, com uma qualidade muito boa, muito boa. Mas eu achei bem eclética. Acho que tem de todos os tipos, assim. Tem doc, tem ficção, tem de todos os países. E essa comédia no meio que quebra. E é muito bom porque quebra o nosso ritmo de, sei lá, 4, 5 filmes. Às vezes filmes pesados, densos. E a gente vê uma comédia que a gente se diverte. Sim, dá uma leveza, né? E é bom também. Eu acho também que é bom que tenha um filme desse numa competição numa competitiva do olhar de cinema, pra tirar também esse preconceito com a comédia, porque todo mundo vai, mas por que, né? Porque a comédia não pode. Não, no olhar de cinema tem um filme, uma comédia, pelo menos que eu gostei, me diverti, na competitiva, na mostra competitiva. Mas podia estar em outra. Não, acho que é interessante que ela esteja na competitiva, sim, pra que tenha também uma diversidade ainda maior, né, na programação. Sim, e a gente tá falando aqui pra definir direitinho do Tel Aviv em Chamas, que é uma coprodução, né? França, Israel, Bélgica, Luxemburgo, do Sameh Zoabi. Os nomes também são uma dificuldade, digamos assim. Sim. Que esse ano eles estão mandando vídeos, né? E textos, eles não tinha isso, né, Carbone? Não tinha na... Era muito raro. Esse ano teve muita gente mandou vídeo, muita gente eles mandavam geralmente na premiação, mandou o texto, entendeu? Tipo, eu achei bem legal, né, explicando, se comunicando com a plateia, né? Isso é interessante. O que eles fariam aqui pessoalmente, eles, por diversos motivos, quem não pôde vir acabou mandando um vídeo ou um texto, ou pedindo desculpas e reafirmando como queria estar por aqui de alguma forma. Fizeram um presente, né? Exato. Que é muito interessante, né, pra ter esse diálogo, né? É muito bom. Eu meio que concordo com o Vitor também. Eu acho que eu não... Obrigado. Em relação meio que concordo. Em relação a essa evolução. Não sei dizer se é uma evolução. Eu não sei dizer também se há uma preocupação deles em abranger mais o público ou de se comunicar mais. Uma abertura, né? Assim, sim. Vamos acolher outras narrativas. Não sei também se talvez eu tenha fugido de filmes mais esquisitos esse ano. Boa observação. Eu também. Talvez. Por exemplo, teve o filme que eu não vi da competitiva, talvez fosse o filme mais diferente da competitiva, né? Que é o Pretérito Perfeito. O Pretérito Perfeito. Ele é bem diferente. Que eu também não via. Em anos anteriores, por exemplo, o vencedor do Olhar de 2 anos atrás, ele chamava El Mar Lamar, que era um filme muito estranho, mas que eu acabei vendo. Verdade. Não, achei Foi esse, Vitor, que você não entendeu? Não. Ih, não vou nem falar aqui. Não, esse eu gosto muito. Eu lembro que... Não sei dizer se ele era o favorito naquele ano, mas eu fiquei muito feliz com aquela vitória. Ano passado... Era engraçado, né? Tipo, o vencedor do ano passado, ele foi anunciado como sendo uma comédia também. E que a vitória dele se justificava pelo fato de que comédias não costumam ganhar o olhar de cinema. Mas quando a gente pega esse filme do ano passado, que era o Homens que Jogam, e bota ele em comparação com o Tel Aviv em Chamas, gente, é um filme que é densíssimo, o Homens que Jogam. É um filme que... que é uma comédia diferente, né? As situações do Homens que Jogam... É diferente. Nossa, lembrei agora a verdade. Era um filme que era um documentário e acaba entrando na vida um pouco do diretor do filme. E bem diferente com esse, que é quase uma chanchada. O Tel Aviv é quase um pastelão ali, mesmo. Entendeu? E que eu acho bacana que tem essa comunicação. Mas realmente, não acho que o festival tenha perdido. Não. Entendeu? Porque eu acho que esses filmes estão por aqui. Sim. Ainda, entendeu? Tipo, a gente viu diversas mostras de clássicos, por exemplo, de filmes que não são... Não há uma preocupação em relação a esses filmes em outros festivais. Que, por mais que eles também abordem clássicos, acessem clássicos. Um filme como Funeral das Rosas, por exemplo, é um filme que não é todo festival que a gente vai ver selecionando ou abordando. É um filme super cheio de experimentação. Entendeu? Então, o Olhar ele tem uma preocupação. Acho que talvez tenha tido esse ano uma preocupação em olhar essa experimentação para o passado também. Quem eram as pessoas que estavam experimentando cinema há 50 anos atrás, 60 anos atrás.
E pra finalizar essa Obrigado. minha parte, essa minha fala, tem a ver também com o fato que a gente não sabe o que está sendo produzido, né? E Verdade. se esses filmes mais desafiadores estivessem numa entre-safra? Entendeu? De repente, o que a curadoria, que eu respeito muito, que eu conheço dos 3 últimos anos e vejo que eles sempre priorizam, é a qualidade acima de tudo. O que emocionou, tocou e fez com que eles selecionassem esse ano eram esses filmes. Então, eu não acho que não vale a pena você bater um martelo se a gente está notando esse ano que a programação mudou. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos, entendeu? Porque pode ser que seja uma fase. E vocês, meninas, assim, no geral da competitiva, assim, o que vocês destacam? Os documentários, eu acho que é legal falar, né? A gente tava comentando durante o festival mesmo que uns 4 ou 5 filmes, eles são documentais, assim, por mais que mesclem um pouco de ficção, ainda assim são, a priori, assim, tipo, documentários, né? E eu gostei, posso falar dos que eu mais gostei? Sim, deve. Estamos aqui pra isso hoje, ó. Eu gosto muito do Tel Aviv também, por mais que não seja documentário, eu acho que é importante ter esse... Foi uma sessão que eu ri muito, assim, foi tipo a única, assim, que eu fiquei, caramba, me diverti bastante, assim, e dá uma quebrada, assim, no clima. Não que os filmes sejam muito cabeça, porque quando eu vim pra cá, a primeira vez que eu cubro o festival, falaram pra mim, Bárbara, o festival é muito bom, mas olha, se prepara, tem uns filmes que você pode não entender, ou ficar, uau, quebrar a cabeça mesmo. Mas, assim, além disso, eu achei que foi bem variado, assim, o que eu pude ver. Eu priorizei a competitiva, né, por conta do júri, como eu já falei. Mas eu vi que tem uma diversidade aí, assim, bem, bem interessante. Então, eu gostei da maioria do que eu vi, mas eu gostei muito do Casa, do documentário. Da Letícia Simões. Que ela fala sobre a família dela, ela não só revisita, mas ela conhece o próprio passado, assim, acho que é muito legal. Também gostei muito do Chão, eu gostei do documentário sobre o MST, da Camila Freitas. E também gostei do Pretérito Imperfeito, apesar de ser bem diferente, assim, como... Assim, acabo gostando mais do filme quando eu penso nele, assim, sabe? E esse foi uma questão interessante, porque a estrutura dele é completamente diferente, né? Porque é uma montagem de vídeos em live streaming, assim. A diretora juntou várias pessoas muito marginalizadas, assim, na China, e que mesmo assim se conectam de maneiras diferentes, assim, socialmente e emocionalmente também. Eu acho muito bonito o filme, apesar de ter alguns problemas de ritmo, né, especialmente no último terço, né, Isabel concorda. Mas é um filme muito bonito e bem diferente. A gente não vê esse tipo de filmes em outros festivais. Na mostra, talvez sim, assim, mas no festival como esse é muito interessante ver filmes que podem não ser lançados. Tem uma questão que a Bárbara mencionou aí, que é o ritmo, mas que eu acho que a gente também tem que pegar um pouco pra gente, que é o fato de que muitos dias a gente assiste 3 ou 4 filmes, né? Então, quando a gente vai assistir o 4º filme do dia, e esse filme tem 2 horas e 20 de duração, ou sei lá, assim, não dá pra dizer que a gente esteja realmente com a mente descansada e preparada pro que vai vir, né? E aberta pra possibilidade de exploração, até visual e cinematográfica, que a gente poderia ter uma experiência diferente se esse fosse o único filme a ser visto naquele dia, né? Então, uma coisa que a gente nessa situação acaba valorizando muito são aqueles filmes maravilhosos que tem 70 minutos de duração, né? Mas olha, tem umas assim, uns desafios aí que assim, teve um dia, eu vou citar aqui o filme Tango no Ar, que o Francisco adorou, mas eu assim, não odeio de longe, assim, mas assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi, nem 80 minutos, que maravilha, era o último filme do dia, eu tinha 23, e aí me pareceu que ele tinha 140 minutos, assim, sabe? Basicamente. Mas, assim, é interessante isso, né? Como às vezes engana. Eu não fiquei, eu não fiquei mergulhei curiosa com esse Tá no Ar. Eu também não vi. Eu não vi, infelizmente, mas eu fiquei curiosa. A gente brinca que tem filme que tem 70 minutos, mas a sensação térmica de 140. Então, e esse
Pretérito Imperfeito, especificamente, foi o nosso último filme do dia. E a gente ficava olhando uma pra outra, assim, tipo, sei lá, de 10 ou de 15 minutos. No final, principalmente, né? Assim, o filme não acabava. Eu pensava, a gente vai assistir streaming até o mundo acabar e esse filme vai estar passando. Vai chegar o Natal, tá no streaming. Né? Só que no outro dia, pensando sobre esse filme, pensando o que escrever sobre ele, eu fiquei pensando, nossa, que filme interessante, né? Ele faz a gente pensar sobre muitas coisas. Muito. Só que o último filme do dia, com 2 horas de duração, naquele momento a gente tava cansada. Sim. E o problema é que a temática é repetida muitas vezes, assim. Frases, assim, são repetidas. As mesmas frases das mesmas pessoas em outras situações. Então fica meio redundante. Exato, porque tá falando também dessa coisa da banalidade do que tá sendo transmitido pela internet ali, do dia a dia de pessoas comuns para outras pessoas do mundo inteiro, assim, né? O live streaming, eu nem sabia que isso era tão forte. Nossa, lá fizeram até leis, assim. Pois é. Então acaba que ela tem que passar mesmo essa sensação de que as pessoas estão transmitindo o dia a dia delas Não mesmo, param, sem nenhuma coisa extraordinária ali. É o trabalho repetitivo daquela moça que tá costurando e que inclusive é perigosíssimo, né? Porque ela tá deixando de prestar atenção no trabalho dela pra falar com as pra pessoas. câmera. Então, assim, é um momento de comer, um momento de descansar, um momento de estar ali cantando num karaokê. Então, assim, pesa realmente essa coisa de ser o último filme, mas ao mesmo tempo a gente também tem que pensar que existem filmes de mesmo tamanho que você nem percebe. Que foi, pra mim, foi o caso do Entre Duas Águas. Que esse eu não vi. Era o último do dia também, tem 136 minutos. Nossa. É mais longo ainda. É um filme espanhol e eu tava cansado esse dia. Falei, gente, tem sempre, né, ainda tem que assistir esse filme. E ele passou muito, assim... Pois é. Passou, porque o filme acontecia, né, e é um dos meus preferidos. Acho que é esse e o Família da Madrugada, são os que eu mais gostei. E o Entre Duas Águas me surpreendeu. Porque eu fui com muito medo de 136. Que já é longo, a gente sabe que vai demorar pra passar o filme. Mas se ele tá ali, se você... Te envolve, te né? envolvendo, aí a gente vai na história e nem vê o tempo passar. Exatamente. Quando eu fui olhar, assim, deu uma hora, eu fui olhar o celular e faltava 10 minutos pra acabar. E olha, foi bom, gostei. Exatamente. Esse eu não vi também. E nem o Família da Madrugada. Muito bom. Mas eu ouvi bem também sobre o Família da Madrugada. Você viu, Francisco? Eu vi, eu gostei do filme. Menos do que todo mundo. Mas acho que, tipo, a proposta ali de trazer aquela realidade que é completamente bizarra, única, né? bizarra e única, né? Tipo, mais ou menos pincelando para os ouvintes. No México existe muito menos ambulâncias do que seria permitido numa cidade. São 45 ambulâncias para 9 milhões de pessoas. Uou. E várias ambulâncias... Foi criado um sistema de ambulâncias particulares, onde as pessoas atendem mediante pagamento mesmo. E o filme foca numa família que trabalha com isso, uma família que vive desse sistema de ambulância. É um filme que é até curto, mas eu concordo com o que a Bárbara falou. Tem a Isabel também. O último filme do dia, ele é um massacre, de fato. Como o Vitor disse, eu acho que o único filme que foi o último filme do dia que eu não senti um pesar foi o Entre Duas Águas mesmo. É um filme que, embora ele tenha uma duração extensa, embora ele talvez pudesse ser menor, de fato, é um filme que em nenhum momento cansa, em nenhum momento você prefere estar na sua cama, entendeu? Os outros todos, o próprio Família da Madrugada, que é um filme bem curto, acho que tem 1h10, 1h15. 80 minutos. Entendeu? É um filme que eu, em algum momento, falei, ai, por que ainda, né? Por que você ainda está acontecendo o filme? mas é isso, é uma característica do filme também. Teve o maior filme que eu vi esse ano, que era um dos maiores desse ano, que era o Domínios. Ele não era o último filme do dia, e tinha 2h30. E é um filme que eu tenho certeza absoluta que é um filme que eu veria esse filme de uma outra forma, em outra circunstância. Entendeu? É um filme que, sem ver 4 filmes por dia, você vê você prioriza outra coisa ali. Realmente, tipo, isso é uma coisa que você vê mais comumente acontecendo na Mostra e no Festival do Rio, que são pessoas que sabem que se elas saírem no meio daquele filme, elas vão conseguir pegar uma outra sessão. Elas fazem isso tranquilamente, entendeu?
saem e vão embora. Então eu entendo a quantidade exorbitante de gente que saiu no meio de Domínios, entendeu? Porque elas talvez, nossa, não, mas pode ser que eu veja um outro filme agora que me interesse mais. E são filmes... Olha, eu abri minha fala anterior dizendo que talvez o festival tivesse desafiando a gente menos, mas tiveram desafios, sim, esse ano, entendeu? Tiveram filmes pra chacoalhar a gente, pra trazer a gente pra uma... E o Domínio estava em qual mostra? Acho que era Novos Novos Olhares. Deixa eu dar uma olhada aqui. E enquanto você procura aí, Carbone, o Entre Duas Águas é o maior da competitiva, de maior duração, 136 minutos da competitiva. Da competitiva. Não, porque tem o maior era o Fábrica de Pão. Fábrica de Pão com 242 né? minutos. Alguém viu? O Adriano Garretti vai ver hoje, ele falou que ia. Não, ele é um filme que... São dois, né, na verdade, a parte 1 e parte 2, né? Mas e ele não tá em mostra nenhuma, eu acho que ele tá em sessões exibições especiais. Né? Sessões especiais. O Domínios, ele tá no Novos Olhares, realmente. É isso, é um filme muito exigente, eu entendi o que ele estava querendo passar ali em matéria de experimentação de linguagem, mas que você, durante um festival, depois de ter visto, sei lá, 20 filmes já, durante esse período, cair de paraquedas dentro de uma produção assim, eu acho que é meio complexo mesmo, até para a própria organização mental sua. Entendeu? Pra poder pensar sobre ele ali, né? Enfim. E falando sobre os destaques, também concordo. Eu acho que a Bárbara levantou muito bem. Eu adoro Casa, acho o filme incrível. Eu também acho bem bonito. Muito bonito. É uma forma da gente ficar atento a essa cineasta, Letícia Simões. Que já ganhou aqui ano passado, inclusive. O Chalé é uma Ilha Batida de Vento e Chuva, que é um filme que eu amo, acho incrível. Ganhou ano passado, ganhou 2 prêmios aqui. Ganhou o prêmio de melhor filme nacional. Que não tinha ainda essa amostra. Não tinha Olhares Brasil. Não tinha Olhares Brasil. Então eles pegavam um filme brasileiro. Um filme nacional que tivesse em qualquer mostra e premiavam. E era eleito, foi o Chalé ano passado. E ele ganhou também o prêmio de distribuição daquele serviço de streaming. Sim. Look? Mubi? Não, acho que foi da Look. Look. Prêmio Look. Prêmio Look de distribuição. É um filme ótimo e eu as pessoas já estreou há pouco tempo no circuito, acho que em abril, mais ou menos, e já me levantou a anteninha pra Letícia e agora ela fez um filme que é bem diferente. Nossa, é muito entendeu? bom. Muito bonito. E eu vi que ela depois, eu não sabia, depois fui postar sobre o filme, que ela é poeta. Acho que dá pra entender muito também de como ela traz essa história da mãe, da avó, da família inteira, dela, né? Uma história dela a forma também. como ela lida com aquelas relações familiares. E sem contar que eu achei ela muito evoluída, porque ela fala muito do ex dela. Tá de parabéns, Ela é muito inteligente mesmo. E a forma como ela cria também... Porque a coisa de usar imagens de arquivo, principalmente fotos, às vezes é uma pegadinha, né? É estático, geralmente em preto e branco, não é muito interessante pra quem tá assistindo, dependendo da forma como aquilo for apresentado. E ela consegue... Talvez até por essa questão da poesia, criar ali um ritmo lúdico com aquelas edição, coisas... Né, as pinturas que ela faz, azuis, né? Por cima. Ali ela consegue transformar aquelas imagens estáticas em algo que ganha um movimento e que a gente fica assistindo e é enlevado com aquilo, né? Não, e é interessante. Sem contar que ela traz uma universalidade. Pra mim, a palavra universal se encaixa muito no filme, porque eu até falei pra ela na entrevista que eu fiz, eu falei, o seu filme... Documentários familiares são meio que uma pegadinha também, porque podem conversar só com a pessoa que faz, com a família, ou podem conversar com todo mundo. E Casa conversa com todo mundo. Tem a cena do Natal, assim, da discussão familiar, que, gente... Que muita gente já passou, né? Não no Natal. Não no Natal, mas você pode ter discutido na mesa com sua mãe, com a sua avó, levantar na mesa, assim... E é uma naturalidade com que ela faz, com que ela mostra tudo isso. Eu tenho medo desses filmes que às vezes podem ser tipo um arquivo confidencial, né? Que é da exato, pessoa, e tu fala, gente, eu não quero saber da tua vida. Isso, tipo, você não pode... A sua história não pode conversar com o outro. Tá sendo como se fosse assim, um divã pra pessoa. Né? Resolvendo problemas familiares através do cinema. Não deixa de ser um divã dela, mas conversa com todo mundo. E eu acho legal também essa ruptura de fazer, por exemplo, porque a gente tá muito acostumado a ver cenas familiares de Natal, né? Isso tá na ficção, isso tá no documentário mesmo, mas ela traz... Eu sinto uma ruptura ali no modo como ela filma, porque parece muito real aquilo ali e uma quebra de expectativa que você tá achando que
enfim, aquelas pessoas podem se conectar de alguma forma, e aí parece que, na verdade, complexifica ainda mais. Parece que foi um abismo, né? No Natal. Então, isso eu acho massa também, dela trabalhar e de ser sincera com o que acontece ali dentro de uma família. A mãe também. A mãe, principalmente, né? É uma excelente personagem. E ela né? falou que a mãe, eu perdi na entrevista, ela disse que a mãe não quis ver o filme, porque a mãe não gosta de se ver. A mãe não tem espelho em casa. E ela contou que tem uma... Ela, nos primeiros cortes, ela não estava no filme, a Letícia, ela não aparecia. Ela tinha se filmado, mas as cenas onde ela estava ela não tinha cena, colocado. ela não tinha colocado. E ela disse que tem uma cena que ela quase foi pra montagem final, que tem um momento que ela provando as roupas da mãe dela. Ah, gente. Ela botando as roupas da mãe, se transformando na mãe, mas aí ela... Enfim, ela disse que na hora da montagem, ela fez uma brincadeira porque ela fica nua em cena, e ela disse... Acho que essa foi em vão, porque muita gente me viu pelado e comentou. Acho que essa sutileza, de alguma forma, já tá no filme, né? Tipo, a gente já vê essa micro transformação. Exatamente. Ali, E acho que não precisava também. Acho que ele tem um tempo certo, que mais um pouquinho, acho que ele perdia a força poética. Sim. Né? Eu acho. Que bom que ela decidiu se incluir nas cenas, né? Porque é muito faz importante, todo né? sentido pra construção daquilo ali, pensar na coisa geracional, né? Porque a mãe dela, é a avó dela, mas é ela também. E aí quando ela traz a bisavó, a tataravó, vira uma linha genealógica. Exatamente. Que é assim que faz sentido. E ela não quer ter filhos. Então você vê a quebra. Essa quebra desse movimento circular, no qual todas elas estão envolvidas lá atrás, geracionalmente, tudo falando. Quando ela declama isso... A mãe fica a gente chocada. entende, e a gente entende qual é a função dela, né? Tipo, exato. ela não precisa verbalizar nada, e não verbaliza, pra gente entender onde ela quer chegar, não tendo filho. E ela tava muito preocupada que ela não queria que a mãe dela entrasse como vilã, fosse uma vilã. Ela falou assim, tem uma vilã aqui, a vilã sou eu, que abri câmera num espaço super íntimo da minha família. Então não é minha mãe, não é... Então eu achei muito interessante. Eu ainda acho que o filme tem uma quebra de ritmo ali que me incomoda um pouco. Eu tava gostando muito, 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 muito emocionadíssimo no filme. Eu acho que ele... Chega uma hora que quando ela começa a falar do pai, que eu entendo o que ela quer falar, mas eu acho que ali ela... Ele perde um pouco de toda a emoção que eu tava sentindo, também. assim. E ele se estende um pouco mais. Eu acho que talvez não precisava, mas enfim. Também, eu acho que até tematicamente, quando ela entra nessa coisa de falar do pai e tudo, quebra, porque pra mim a lógica do filme era essa sequência de mulheres. Das mulheres, exatamente. Sim. E acho que quando você fala do divã, talvez pra mim essa parte, até essa parte mais do final do filme, soa como... ali funciona muito bem pra ela. Talvez não pro público. Acho que é uma coisa mais pessoal ainda do que a gente já viu, porque ela já escancarou essa família pra gente. Mas tem coisa ali talvez que era pra elas se resolver, ou eles se resolverem entre eles. Talvez no filme, pra mim, deu uma quebrada no ritmo. Eu até comentei na entrevista com ela sobre essa questão da presença dos homens. E ela, antes de eu falar a minha opinião, normal, assim, ela falou, eu acho que até existe uma sobra ali com os homens. Eu falei, olha, eu também senti isso. Ela falou que foi difícil. Na montagem, os homens estariam equilibrados com as mulheres. O pai, o vô estaria junto lá. Só que aí ela começou a ver... Tinha vote. Só que aí o montador começou a ver e falou, o filme não é sobre ele, é sobre você, sua mãe e sua avó. Exato. Ela é verdade. Então, na montagem mudou muito. Ela falou, a própria cena que meu avô e meu pai são inseridos, que eu começo a falar... Aquela ali é a última versão que a gente fez e eu ainda acho que é a melhor, apesar de ainda achar que não tô tão satisfeita. Então é até interessante que ela mesma acha isso, o que a gente acha também. E esses tempos, não lembro quando que foi, eu acho que foi Eduardo Valente, mas não tenho certeza, que postou no Facebook assim, ultimamente vocês nem imaginam o quanto de filme que tá chegando pra festival, que é documentário subjetivo sobre a história familiar e não sei o que lá. E aí é isso, né? Assim, quantos filmes que as pessoas acham que a sua família é interessante para os outros, mas não é. Não é. E aí eu sempre falo assim, todo mundo acha que é Chantal Akerman e vai fazer, não é um filme caseiro, mas nem todo mundo é Chantal Akerman, né? E aí, mas no caso aqui do Casa, eu acho que ela ainda consegue passar essa barreira, né? Consegue. Sim. No meio de pelo jeito, um mar, uma tendência desse tipo de filme, né? Ela consegue criar algo que é diferente. Eu também concordo com o que vocês disseram, assim. Ah, ainda que bom. tem a questão...
Quer dizer, concordo, não. Então vamos começar a brigar colocar aqui. um pouco de conflito nessa história Não vou aqui. colocar nada Tá aqui. bom? Quero dar um abraço pra Breno César, o fotógrafo, que é meu amigo, do Casa. Ah, Pois é. Não falei ó. bem por causa disso também, não. Falei porque gostei mesmo. E essa coisa é muito pessoal também, assim, né? Eu acho que, especialmente, essa relação feminina, mãe, vó, é complexa e eu sempre Nossa, me eu interesso me por emocionei filmes muito que nesse falam filme. disso, assim, a priori, porque tem a ver também com bases até para se pensar o feminismo, né? É questão dos contextos ali, como que a gente se coloca, como que a gente lida com a nossa mãe, com, né, se a gente perdoa certas coisas, como a gente encara, enfim. É bom, gente. E aí, saindo dessa coisa familiar e indo pra algo mais social, eu queria que vocês comentassem sobre esse filme que... Como que eu vou explicar? Eu achei que ele fala de algo tão importante e de uma maneira diferenciada, que é o Chão, da Camila Freitas. E aí, o que vocês acharam dele? Eu gosto, por ser contemplativo. Mas assim, eu acho que a temática sobressai a estética, assim, sabe? Ao filme mesmo. Mas mesmo assim eu fiquei bem intrigada, assim. Ela realmente mergulhou naquele universo, naquelas vidas. E eu gosto muito de como começa o filme, daquela senhorinha falando do que ela quer fazer. Assim, Essa das parte terras. do sonho, né? O que eu sonho, assim. Para contextualizar, o filme é sobre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. E aí a Camila ela acaba acompanhando, assim, né? Como que acontece o movimento, como eles se organizam, algumas reuniões, alguns protestos. Também tem ali a dimensão do judiciário, como que eles lidam com questões dos assentamentos. Mas como a Bárbara falou, tem muito disso da imagem contemplativa, de um tempo que às vezes até parece um pouco contraditório com toda a intensidade e toda a complexidade desse tema, assim. Então, Vitor, você não gostou? Não é que eu não gosto. Chamando pra xincha. Eu acho que falta muita coisa pra mim no filme. Eu fui achando que ia ser o filmaço do festival. Até pela sessão. Tinham muitos integrantes do MST. Estavam super emocionante, eles gritando e relembrando a luta deles ali com a gente, que a gente não passa por isso. Então eu falei, nossa, esse filme vai ser impactante. Pra mim não foi impactante. Eu acho que ele é um filme muito mais importante. Sim, é preciso que isso seja mostrado e contado. Pra quem não convive. Eu nunca fui, nunca conheci um acampamento deles, de MST, então eu pude conhecer pelo filme. Mas eu acho que ele traz... Pra mim ele parece sketches. Eu acho que ele mostra que... quero falar que tem um movimento LGBT dentro do MST. Aí ele vai lá, a diretora joga uma conversa de 3 minutos. É isso. Agora eu quero mostrar que tem um processo judiciário. E mostra tal, que pra mim é uma parte muito chata do filme. E aí, depois quero mostrar aí. Então, só quer mostrar pra mim, eu acho. Mas acho muito importante que o filme exista e passe no festival e que integrantes do MST compareçam. Achei que eles também fizeram uma exibição lá no acampamento do Lula Livre, que é aqui em Curitiba, onde o Lula tá preso. Também por conta que o Lula sempre apoiou eles e esteve do lado deles. Vamos dar uma atenção aqui agora. Cadê a reforma agrária do Não, Lula? mas eu acho que pra eles era o presidente que mais chegou perto claro, de alguma claro. coisa, né? Sim. Diferente do que estamos passando hoje em dia. Isso é um outro podcast. E aí... Mas não é que eu não... Eu acho... É que pra mim faltou, assim, talvez uma expectativa que eu estava. Acho que tem um plano belíssimo, que é aquele que vem da água. dos agrotóxicos, sei lá, que vai passando. E a água e se O contrasta avião- com a senhorinha. Que é lindo aquilo. Lindo. Mas pra mim tem uma cena que acho que é a cena de maior ação pra mim é quando tá vindo o trem. Tá vindo o trem, tem que frear e eles estão no meio. É um momento que ali que... Óbvio, a gente sabia que o trem ia frear, quer dizer, né? É que a gente não soube de nenhuma história que um trem atropelou. Mas... Eles, né, no caso, eu tô falando. Mas eu senti emoção, eu queria me emocionar mais, assim, sabe? Com essa luta deles. Eu acho que podia explicar um pouco mais dessa luta. Por mais que a gente saiba, eu não sei tudo. Tanto que aí no outro dia, quando eu gravei a apresentação, tudo. Eu tava no site do MST lendo tudo, pra saber como é que era, onde eles iam, o que eles faziam. Isso já é um grande mérito, assim, porque Claro. se não dá conta,
pelo menos está Despertou ali, interesse. né, mostrando. E é super e importante mostrar, pautando, assim, esses sonhos, mas também sentir falta de personagens carismáticos, sabe? Que pega a gente... O fio Tipo condutor. uma indianara da vida, Porque né? aquela avó, ela é ótima. Tanto que lá na apresentação ela falou, vamos assistir aí pra gente ficar mais feliz. Mas no filme é muito bonito quando ela fala no começo os sonhos, que ela quer a terra pra fazer isso, fazer aquilo. Mas aí ela some também. Aí os outros personagens somem. Não dá tempo pra gente grudar no personagem, sabe? E isso é interessante mesmo, fala, Lisa. Eu concordo total. Obrigado. Antes de entrar no filme, eu ainda falei, só de ser um filme de luta já tá valendo. Exatamente. Só que aí a gente entra e o filme não dá pra dizer que não decepciona, porque eu acho assim que... Eu tava até comentando isso ontem com a Raquel. Tem uma certa epidemia de documentários que querem fugir daquele padrão documentário BBC, slide de imagem com alguém falando e letreiro, né? Morgan Freeman falando. E aí só que vai pra uma outra linha que às vezes falta estruturar o roteiro desse documentário. Falta criar uma linha narrativa realmente dentro desse documentário. Porque não basta ter só um personagem ou um objeto interessante, que aí realmente vai render alguns momentos que tu vai pensar, essa cena é massa, esse momento é interessante, esse momento conversa comigo, mas não segue uma linha, um fluxo pra fazer com que seja um filme, né, no final das contas, né? E aí, esse documentário, eu senti muito isso, que isso que tu falou, que eram sketches, jogavam de um momento pro outro. Temas, vou falar aí, vamos jogando. Exato, e aí chega no final e joga um letreiro imenso, com uma letrinha minúscula, dando um monte de dados, não sei quantas mil que famílias. Que poderia ter sido falado durante o filme. Ficaria muito mais interessante, até mais emocionante, talvez. Eu pensei nisso, porque eu pensei assim, no final é um filme que tá muito naquele esquema de ensinando o padre a rezar, assim, Sim. Porque ele dialoga com quem já tem pelo menos ou um interesse ou uma afinidade com o tema. Exatamente. Mas esses dados quem de já tem assim, afinidade. o que é o MST? Como o MST Exato, funciona? eu senti falta Quantas famílias já foram assentadas? Quantas estão esperando assentamento hoje em dia? Isso eles jogam tudo num letreiro no final. E poderia, foi isso que eu senti. assim, até num sentido educativo, eu sei que educativo hoje tem uma conotação meio negativa, porque lembra esses filmes que passam na escola, mas até nesse sentido educativo, de passar esse filme para pessoas que às vezes não sabem o que é MST, ou tem uma visão negativa do MST. Mas eu queria saber mais, eu queria saber esses dados durante o filme, eu não soube. É isso, exato. É um filme pra quem já tem afinidade. No caso, talvez ela, como ela passou 4 anos lá... É outra vivência. É outra aquela questão vivência. lá, documentário conversar ou não conversar com o público. Que aí eu já acho, por exemplo, quando a gente ontem já assistiu Indianara, que pra mim é um lugar muito mais potente. E a primeira cena do filme, não é spoiler, né? A gente pode falar? Pode. A primeira cena? Maravilhosa. Não, porque eu acho que é uma cena que eu nunca vi alguém retratar essa questão do preconceito e falar como somos iguais, né? Que é uma cena em Indianara, eles estão num enterro, e aí ela olha pro velório, um cemitério super de indigentes, indigente, e aí ela, de repente ela olha, ela aponta e fala assim, tá aí, ó. Quem é Qual gay? qual é a diferença agora entre ser gay, sapatão, viado, lésbica, trans? Tá todo mundo aí. E aí a câmera vai o quê? Mostra um monte de Cruzinha cruzes. de madeira. É isso. Eu achei isso de uma potência que pra mim aquilo já me pegou de uma maneira que é saber, eu acho que é diferente lidar com o tema do que vai ser apresentado pra gente. Então a gente já entendeu ali que é um documentário também de luta, que mostra a Indianara e as suas um local lutas. pra morar, né? Também é. Mas vem com essa potência já na primeira cena, tu fala, entendi. Bem mais interessante. Vamos lá, porque Temos um vai ser. personagem, temos, né, um fio ali. E ali tem, claro que a Indianara, o nome do filme, a Indianara é dela, o figura filme. central. Só que tem vários outros personagens ali por trás. Que é o marido, a própria Marielle, que também está presente ali nos acontecimentos. Tem muita coisa. Carbone Tem gostou ali muito um fio também. condutor também, né, da Marielle, né, que você vê. Sim. Ela tá viva, Porque ela morre, e aí... Porque eleição a Marielle, Bolsonaro. ela saiu dali, né? A morte dela. Ela tava dando uma palestra na casa NEM. Foi Marcelo Miller que me falou essa informação. O dia que ela morreu, foi saindo dali. Desse lugar que a Indianara tava... Ajudando as pessoas. Ai, gente, eu fiquei muito mal com esse filme. Eu também. A gente vive muito intensamente esses momentos ali através do filme. E essa coisa que vocês falaram do fio condutor, eu percebo que é algo legal mesmo, assim, de ter esse personagem central, né, no documentário, que eu percebo também
no filme do Marcelo Gomes, que eu vi. Ah, que eu tô louco pra ver, do canal. Que é muito bom. Não vi, muito também bom. não. Porque tem esse personagem, sabe? O qual você se apega e você quer, sabe, seguir com ele, assim, junto, porque ele é, sei lá, é como se ele representasse tudo que o filme tá querendo dizer. Numa pessoa só. Então, assim, é interessante Falaram também. muito bem, passou em Berlim, né? Passou em Berlim. E que ganhou, eu é tudo verdade, ganhou o prêmio. Sim, ganhou o prêmio da crítica, acho que não ganhou. é verdade. Eu estou me guardando para quando o carnaval chegar. Ele passou dentro da mostra Olhares Brasil, que é Sim, essa que novidade, né? E o Indianara estava na mostra Novos Olhares ou Outros Olhares? Não, Eu sempre exibições confundo esses especiais. nomes. Não, o Zanara era verdinho, Não, o verdinho era Outros é... Olhares. Ah, Outros Olhares. O verde é Isso. Outros Eu Olhares. confundi com o da Sinai Sganzella, que Ah, era é. a exibição especial. Assim, por mim, eu colocaria Indianara na competitiva. Eu também. E o chão, Também acho legal. eu botava em... Exibição. Indianara Nossa, Indianara ganharia fácil, assim, eu acho que. e o Espero Tua Revolta, né? Que não tá na competitiva. também. Não, Sim, o Tá Espero na Tua Outros Revolta. Outros Olhares. É Novos Olhares. Olhares. São muitos olhares, né, gente? São Gente, tantos olhares. Novos e Outros. outros, a gente, assim, acaba acontecendo uma confusãozinha, porque são Gente, Novos Olhares, aliás, diversos. tô aceitando. Sim, são muitos olhares. Mas que hoje é 12... Mas, Pode falar a enfim. data de hoje aqui? Não tem problema Ah, falar a data pode. aqui? Que hoje é 12 de junho, né? Dia dos Dia namorados. dos namorados. Então quem tiver um novo olhar... as inscrições estão abertas. Preenche o formulário. Se inscreve aqui, viu? Cartinhas, correio elegante. Espero Tua Revolta, Elisa Capai. E aí? Maravilhoso. Aquela acabou, né? Não vi, não, desculpa. Mas pra mim esse foi o filme mais inspirador do festival, porque ela faz um trabalho realmente de construção coletiva da narrativa do documentário. É um documentário sobre os movimentos estudantis em São Paulo, né, no estado de São Paulo, e que aborda as ocupações das escolas. E então o que ela faz foi chamar... que ela chamou 3 adolescentes que estiveram nessas ocupações, que participaram desses movimentos, para contar sob o ponto de vista deles, qual que era a motivação deles, quais que eram os argumentos, enfim, tudo que fazia eles quererem estar participando daquilo naquele momento, e o que os levou até lá. Então, toda a narrativa desse documentário é feita em primeira pessoa, eles vão narrando e intercalando as falas deles, e são essas falas que dão o ritmo da montagem, o que pra mim é sensacional, assim, porque eles chamam parênteses, eles abrem espaço pra explicar alguma coisa, aí volta pra 2013, aí volta pra 2015, aí avança pro Bolsonaro, vai e volta, é realmente o ritmo da fala deles, e a montagem super dinâmica vai trabalhando em cima dessa fala. Então, é um documentário que a diretora, ela dá um passo para trás, não se coloca como o centro dessa criação, realmente dá a voz para quem deveria estar falando sobre aquela situação, e ao mesmo tempo como o cinema é muito único, porque tem essa questão da montagem, né? E para mim foi forte, assim, foi o que mais me pegou, principalmente agora pensando que tudo isso aconteceu em 2015 e 2016, eram questões estaduais em São Paulo sobre a educação, mas agora a gente tá com o governo federal tendo cortes fortíssimos, né, no Ministério da Educação, os cortes de bolsas, cortes de orçamentos, e eu acho que a gente tem que se inspirar um pouco mais na força que aqueles adolescentes demonstraram quando fizeram essas ocupações nas escolas deles. Coisa mais linda. E ele vai passar no CinePé, né? Ele foi selecionado pra... É esse? Eu espero. É verdade. Não, então, esse filme é um dos filmes... Aliás, se juntaram os dois Tava filmes. muito silencioso, ainda bem que voltou. São 2 filmes que vocês comentaram em sequência, o Carnaval e o Espero Tua Revolta, foram filmes que eu deixei passar mesmo, propositalmente. Também. Porque o Carnaval, ainda bem, já estreia mês que vem, então vai estar à altura, ao acesso de todo mundo, se Deus quiser, né? A gente espera que esse tipo de filme chegue para todo mundo. E o Espero Tua Revolta, como o Vitor falou, vai estar na competição do CinePE mês que vem. Que a gente espera estar lá também, porque senão, gente, CinePE leva a gente, porque a gente deixou de ver o filme no olhar por causa disso. Só por isso. Mas são 2 filmes que eu acho que comunicam muito esse momento do documentário, esse boom do documentário brasileiro, né? Tipo, a gente já vem há alguns anos, os lançamentos, eles são praticamente, estão em paridade, né? Tipo, você pega a quantidade entre, sei lá, até uma média entre uns 120 e 160 filmes lançados por ano no Brasil, é praticamente equilibrado, né? A gente só não tem mais acesso a isso porque apesar de inúmeros lançamentos,
o documentário ainda sofre uma resistência no Brasil. Então eles são pessimamente lançados, eles são lançados de forma precária mesmo, não chegam em todos os lugares, não chegam em todas as sessões, não chegam onde tem que chegar. Por exemplo, um filme como Espero Tua Revolta é um filme que deveria estar passando nas zonas menos favorecidas de São Paulo, para afetar exatamente as pessoas que eles estão mostrando, entendeu? Com certeza. Um filme como o Carnaval, ele tem que passar nos confins do Nordeste mesmo, para que a gente veja aquelas pessoas que estão sendo retratadas ali sendo afetadas por esse universo. Assim como Indianara, que vocês falaram também. É um filme que tem que passar na periferia do Rio. Não apenas, entendeu? Chega em todos os lugares, entendeu? Só para retomar um pouquinho a fala em relação ao chão, que eu acabei que não falei nada, mas eu concordo com tudo que vocês falaram. Acho que o filme poderia ser um outro filme. Eu acho que ela provavelmente filmou muito mais. Não sei dizer se ela deixou de fora as coisas certas, até porque a gente não tem acesso ao que foi deixado de fora. Mas é um filme que eu acho que poderia ser mais orgânico. Eu acho que falta organicidade no filme. E quando eu vi o Indianara ontem, me bateu um sentimento de culpa, sei lá, durou 5 minutos. Porque eu fiquei pensando, falei, cara, será que porque eu não faço... o chão, ele me afeta menos porque eu não faço parte daquilo dali? E o Indianara, eu como homem gay, entendeu? Eu consigo me identificar mais com aquelas pessoas? Será que é isso? Será que eu acho que a festa que foi feita para o lançamento, para as exibições do chão, aqui no Olhar de Cinema, elas são completamente válidas, justas, e a gente consegue entender completamente toda aquela bem-vinda algazarra que foi feita, que acho que complementou muito a sessão. Mas é isso, a gente não tem acesso aos valores que esse filme quer colocar na tela. O Indianara, eu consigo me identificar completamente com aquelas pessoas. Eu acho que também tem a ver com o fato de ser um filme centralizador de imagem, de figura e de discurso, entendeu? Embora ela tenha um discurso abrangente, embora ela tenha um discurso de união, realmente, uma das inúmeras cenas fortíssimas no filme. E uma delas é quando ela pega o microfone e fala: vocês estão todo mundo aí falando, eu não vi ninguém falando sobre LGBT. Cadê todo mundo falando? Cadê falando sobre os gays, sobre as lésbicas, sobre os trans que estão sendo assassinados, sobre as putas, né? Que também trabalham. Também trabalham, é um filme que eu acho que tem um impacto muito forte em cima de um monte de coisa que a gente está vendo atualmente, em matéria de políticas públicas no país e tudo mais. E acho que o filme tinha que estar na competição também. Mas essa coisa da identificação, eu concordo, acho que a gente com certeza se identifica muito mais com temas que fazem parte da nossa vida, mas quando se trata de um produto do audiovisual, um filme que vai chegar no cinema para diversos públicos, que essa é a intenção de um filme, eu acho que ele precisa ser pensado como eu preciso, pelo menos, contextualizar o espectador do que vai ser mostrado. Que eu acho que o Indianara faz muito bem já na primeira cena, e acho que o chão falta isso, que é colocar a gente lá. Tudo bem, eu não faço parte do MST, eu nunca fui no acampamento, então me coloque como no filme, como espectador dentro desse lugar de vocês, pelo menos desse minuto da projeção. Ela reflete bem a rotina dele, só que ao mesmo tempo ela não nos introduz. A Letícia nos coloca dentro da casa ideia. dela. Exato. É uma aproximação maior, né? Mas, de fato, sim, é muito importante também, acho que ter todos eu acho que é muito essa questão do distanciamento do formalismo, sabe? Você percebe muito, né, esse apuro, por exemplo. Tem uns planos maravilhosos em chão que você fica assim, caramba. Sim. Então, assim, sem talvez dúvida. Isso tenha sobreposto a essa aproximação. Sim, porque ela mais de observa emoção e de vivência, assim, né? Como a gente vai criticando, né? Vamos colocar entre aspas isso, mas parece que não é que eu odiei o filme, que eu falei, pelo amor de Deus, eu nunca mais quero ver isso. Até vejo de novo, acho que até agora já com outro olhar, depois de ler o site inteiro da MST, com outros olhares. Como eu falei, eu acho muito importante, mas aí sim, né? A gente já analisa outras coisas, outras questões, talvez porque não estamos inseridos nesse contexto na vida real. Né? E pensando assim, que no festival tinham muitos documentários, né, selecionados. E aí uma coisa que me pegou nessa questão de pensar sobre esses documentários é pensar justamente esses grupos ou pessoas que estão sendo retratados
da onde parte o olhar que está criando essas imagens. Que essas pessoas estão sendo retratadas da forma como elas gostariam de ser retratadas, ou existe um olhar atrás das câmeras que está montando isso, a revelia da forma como essas pessoas gostariam de se apresentar, né? Isso foi uma questão que eu fiquei pensando muito na forma como esses documentários se cruzam. E por isso também que o Espero Tua Revolta, pra mim, foi um destaque tão positivo, porque claramente esse espaço foi cedido para esses jovens se colocarem e se apresentarem, enquanto em outros documentários que eu gostei mais ou que eu gostei menos, em maior ou menor medida, né, nem sempre esse era o ponto de partida. E muitas vezes havia uma clara decisão de quem estava dirigindo, de quem estava montando, de criar aquelas imagens sem uma participação colaborativa das pessoas retratadas, né? Então... Sim. Isso eu acho muito interessante o que a Isabel falou, porque, por exemplo, eu durante Indianara, a gente assistiu o filme e assiste filmes aqui no Olhar de Cinema, geralmente apresentados, principalmente quando eles são nacionais, as pessoas estão aqui e elas apresentam. A gente vê o casal que dirigiu Indianara e eu não consigo identificar eles inseridos naquele contexto do que eles estavam mostrando. Na metade do filme, apesar de estar amando tudo, eu acho que a gente está aqui, crítico de cinema, é para analisar mesmo todos os aspectos, comecei a pensar se já não passou da hora da gente ver esses segmentos sendo apresentados por pessoas desses segmentos, entendeu? Pois é. Por que uma travesti não pode fazer um filme como Indianara? Por que a Camila Freitas, sem criticar o trabalho dela nesse sentido, por que ela não pode dar aquela câmera na mão de uma das pessoas do acampamento Sem Terra e a gente vê o que ele quer mostrar, o que ele quer passar, entendeu? Então eu acho que é muito importante, talvez seja esse um dos motivos, mais do que a universalidade, com o qual a gente tenha se identificado tanto com Casa, porque aquele universo é o universo da Letícia, entendeu? Só ela poderia contar aquela história, entendeu? Será que outras pessoas, por mais qualidades que tenham em Indianara, será que outras pessoas não poderiam ter contado essa história melhor por estarem lá dentro, entendeu? E com outros filmes, com O Chão, o Diz a Ela Que Me Viu Chorar, com o Diz a Ela Que Me Viu Chorar, entendeu? Sim. Tipo, será que não era mais... Ela não pediu, não né, sei pra como é que a usar. gente veria um filme dirigido por pessoas viciadas, entendeu? Mas talvez fosse um filme de impacto maior, entendeu? Mas enfim, não é uma crítica, é mais uma colocação Uma mesmo. reflexão. Será que já não tá na hora da gente ver essas pessoas na frente mesmo? Pois é um problema, porque não tem espaço, não tem abertura pra esse tipo Exatamente. de pessoa estar com as câmeras. E é aquela coisa, esse olhar é um olhar que ele só observa ou ele participa, né? Assim, a pessoa que está dirigindo, ela tá junto ali com aquelas pessoas ou ela tá só de fora olhando para um objeto e retratando ele, Exato. né? É Como diferente se fosse a dinâmica, formiguinha, né? Sim, sim. Que é uma questão, inclusive, do Diz a Ela Diz Que a Me Viu Ela, Diz a Chorar. Ela Que Me Viu Chorar. É praticamente um Big Brother. Mas total. em vários momentos, inclusive, há um questionamento dentro do filme sobre o que está sendo feito, né? Tipo... Tem uma cena de briga que as pessoas estão se matando e ninguém faz nada. Tem a cena do elevador, Isso as me pessoas incomoda. questionam Ela o fala, fato tenha mais dela estar ali. respeito e desliga Entendeu? a câmera. Ela, Sim. a mulher pede pra desligar a câmera. Essa questão tá muito viva ali no É, filme. é. Então Sim. não tem como você não sentir esse conflito, sentir esse problema ético, inclusive. Sim, total. E abordar isso na hora que você for analisar, porque é uma questão mesmo isso que a Isabel falou, né? E é uma questão levantada pelo próprio diretor que apresentou o Seguir Filmando ontem, né? Tipo, ele coloca isso em cena. Isso. Tipo, eu acho que tem uma provocação. Ele fez uma provocação na apresentação, entendeu? interessante. Onde ele mesmo fala, entendeu? Tipo, quais são os meus direitos de estar mostrando a imagem dessas pessoas? Ele colocou isso verbalmente, entendeu? Ele Então, mesmo, ele ele entende comentou, né? que aquilo dali talvez não seja necessário, talvez ele esteja no lugar errado, talvez ele esteja Talvez, mal mas posicionado, fez. entendeu? Mas fez, Mas e aí fez. cabe a discussão, né? Claro, Tipo, e vamos tem que levar. fazer, eu acho. Tem, Tem que ainda fazer. mais na Síria, Porque lá, isso, lá. tipo, a gente quer que a travesti filme a história da Indianara, mas não foi feito por inúmeros motivos. Beleza. Entendeu? Tipo, a gente quer que, sei lá, que o soldado, o sniper faça um filme, mas não foi feito por Mas inúmeros eu motivos. quero também que a travesti faça um documentário sobre refugiados da Síria. Eu também Exato. quero, É. eu também A quero. travesti não Eu quero precisa que só fazer a gente eu quero tá que a nessa Lula- luta. Sobre a para própria que- identidade. não A precisa gente- também só coisa. segmentar no que, o que ela passa.
né? Agora, Isso já é uma forma de preconceito, Exato. digamos. Não, se tem uma coisa que eu acho que a gente não viu esse festival, me corrijam se eu estiver errado, mas que tenha tido uma de uma frequência, e a gente isso não pode negar, que eles têm hoje em dia algum privilégio, talvez por conta da influência que eles têm sofrido, são os índios. Os índios, eles têm sido frequentemente protagonistas e autores das histórias indígenas que estão sendo contadas no cinema brasileiro atualmente. Sim. Entendeu? Sim. Então eles, tipo, a gente vê o próprio, o exemplo maior e mais recente atualmente é o Martírio, do Van Sancarelli, que é um filme que foi rodado ao lado dos índios, o filme foi montado com a participação deles, entendeu? Então e a gente vê estreando mesmo filmes dirigidos por indígenas, curtas-metragens dirigidos por figuras de dentro dos universos, entendeu? E isso eu acho que é o mais genuíno possível. Não Eu tem como ficar além conheci disso. cinema Machacali, da tribo Machacali, lá no Festival de Ouro Preto, né, a Cineop. E, gente, é maravilhoso, assim, porque a gente tá tão acostumado, né, com um certo trabalho de linguagem e tudo mais. Quando você vê uma coisa completamente nova, porque eles não têm esse... eles não têm esse vício das linguagens vícios. todas, né? Então, pra eles estão ali criando, e aí você percebe essa diferença, assim, é tanta que você também não tem nem muita bagagem pra poder compreender, acessar completamente aquilo ali. Eu lembro que eu fiquei assim, cara, o que eu tô vendo aqui? Não tô entendendo nada. Porque eles estão usando muito de coisas próprias deles, sabe? De representações e de linguagens que são muito deles. E aí você olha e pensa, é uma coisa completamente nova. Tão nova que eu mesma não tô conseguindo acessar. E porque a gente não tem repertório. E olha que maravilhoso, que tá se criando agora. Agora a gente vai ter. Então, assim, realmente, isso é uma questão muito importante, porque eu acho que quanto mais diversidade, quanto mais pessoas tiverem esse poder da realização, melhor a gente vai ter representações, né? Então, não vai ser com intermédio de alguém, vai ser direto, de fato. Isso é bem legal mesmo, da gente pensar. Agora eu acabo fazendo esse jogo duplo porque tô aqui como crítica de cinema, mas eu também trabalho como antropóloga, né? E aí, na antropologia, essa já é uma questão que já é dada e questionada há muito tempo, né? Então, por exemplo, criar imagens, sejam elas filmes ou fotografias, a gente pega um Sebastião Salgado da vida, que faz aquela foto lindíssima de, sei lá, uma pessoa pobre que nem sabe que foi fotografada, né? Então, a gente chama isso de imagens roubadas, né? E por isso que eu fico pensando na forma como essas imagens desses documentários estão sendo pensados. São imagens roubadas ou são imagens construídas com essas pessoas, né? Porque aí entra um certo compromisso que quem cria as imagens tem, né? Porque não necessariamente a gente precisa se limitar às nossas próprias identidades e representar só o que diz respeito a quem nós somos. A gente pode representar e falar sobre outras pessoas, mas isso é uma construção coletiva ou só sou eu de fora, né? E aí... eu até perdi o fio da meada agora, mas é isso. Obrigado, Isabel! Obrigado! Até o próximo programa. Eu ia dizer alguma coisa que eu esqueci o que era no meio do caminho. Aqui não tem problema, porque a gente tem a nossa diva, musa maravilhosa, Ana Lúcia Andrade, que vez ou outra também ela tá lá perdendo os fios da meada e todo mundo ama, você lembra, né? Sim. Então, faz parte da nossa identidade podcastica. Tentando lembrar. Era alguma coisa, mas enfim. Bom, então, assim, acho que a gente fez um balanço legal aqui da competitiva, né? Eu queria agora que vocês destacassem alguns outros filmes de outras mostras que vocês viram. Eu já destaquei aqui o do Marcelo Gomes, que eu acho sensacional, e vou aproveitar e adiantar um que é talvez o meu favorito, ainda estou pensando sobre isso. E também a gente vai ver filme agora, hein, gente? Ainda tem filme pra ver, Exato, não acabou, hein? Não acabou. Que é o Enquanto Estamos Aqui, da Clarissa Campolina e Luiz Pretti. Eu estou, assim, apaixonada por esse filme, porque ele é de uma sensibilidade imagética e de tema que realmente me emocionou, assim. É muito bonito, tem essas vozes que narram, que são poderosas. Por exemplo, Grace Passou,
Então, assim, gente, você escuta a voz dessa mulher, é como Maravilhosa. se ela O Vaga entrasse... Carne mesmo, que em Tiradentes também tá passando aqui. Também tá passando aqui. A voz dela é algo... Então, sabe, só aquilo já te traz uma coisa, e é muito poético, assim, porque tem esse... retrata um relacionamento, mas ao mesmo tempo retrata também exílio, retrata também deslocamentos e várias coisas, gente. É maravilhoso. Então, eu acho que eu destaco esses dois. E aí eu queria saber de vocês. Eu lembrei do curta do Uchoa, né? Do Afonso Uchoa, 7 anos em maio. Queria destacar esse, então, porque eu achei... Não é bem um curta, né? Tem mais de 40 minutos. É um média. É um média. Quase um bom E dia. pra variar, como vimos em Arábia, essa questão de usar não atores, assim, de pessoas reais, que passaram exatamente pelo que elas falam, é absurdamente tocante, assim. No caso dos 7 anos em maio, a gente vê um monólogo, basicamente, de um homem que sofreu a truculência policial por nada, assim. Ele literalmente foi assombrado por policiais, ele teve que se exilar da própria casa, sair da cidade de Contagem, né? E aí é uma maneira, ele tem um estilo de linguagem, assim, de apresentar a história dele, o Uchoa. Ele já tem uma identidade própria, assim. Começa o curta e você já fala, caramba, acho que é do Uchoa mesmo. Me lembra um pouco a Arábia. E o monólogo em que o moço fala, que eu esqueci o nome dele, mas enfim, vale muito a pena assistir. Rafael dos Santos. Rafael. É emocionante, assim, ele vai falando, e você fica assim, ó. Não tem imagem, não tem nada. É só as palavras dele, você vê tudo nitidamente, assim. E é maravilhoso, assim, é um soco no estômago, basicamente, mas é muito necessário. É bom mesmo. Lembrei o que eu ia dizer. Gente, pausa. Volta tudo. Voltando. Bárbara falou de não atores, aí o que eu ia comentar era a fala da diretora do Diz a Ela Que Me Viu Chorar na abertura do filme, que ela chamou as pessoas que apareceram no documentário não de interlocutores, tipo pessoas com quem ela tem diálogo e tá ali pensando. Que ela interage, né? Ela chamou de personagens. Então, assim, são pessoas reais, mas ela tá tratando aquilo como uma construção ficcional do qual ela é uma autora, assim. Sim, como se a história fosse dela, mas não é dela, é uma história geral, né? Boa observação. Porque eu acho que, tipo, tem uma diferença. Eu ainda agora citei a mãe da Letícia Simões como sendo uma personagem excelente. Mas eu acho que uma coisa é a gente colocar isso. Sim. Outra coisa é a autora colocar isso, entendeu? Tipo, é uma palavra meio capciosa mesmo, porque não é todo mundo que pode usar em determinados contextos. Como se ela fosse dona da própria... Tanto que uma coisa que eu falei pra Raquel, embora eu sei que a situação ali era complicada, porque primeiro o programa que foi filmado não existe mais, e como foi avisado no final do documentário, essas pessoas hoje provavelmente estão todas morando nas ruas, né? Mas é muito significativo como em alguns desses documentários as pessoas retratadas estavam presentes na abertura e nesse em específico não. Então, assim, por mais que seja difícil talvez conseguir localizar elas hoje em dia ou trazer elas pra cá, pra mim, me parece isso, assim, sabe? Elas estão excluídas de todo o processo. E numa análise mais profunda, longe de mim até criticar o trabalho da Maíra Willer, até porque eu vejo as coisas, mas eu ainda tenho um carinho que seja pelo que ela conseguiu construir. Eu também. Eu gosto. É bem mencionada. Mas eu entendo isso que a Isabel falou. Realmente eu acho que desses diversos filmes existem uns... A maioria deles conseguem trazer os seus representados, né? Eu acho que fica uma coisa dúbia na relação do Diz a Ela especificamente, é que ela praticamente não criou nenhum laço com essas pessoas, né? Isso Sim. é o mais bizarro. A câmera aparece como se fosse uma mosquinha. E aí eles hoje em dia devem estar nas ruas, devem estar mortos, devem estar recuperados, devem estar um monte de coisa que ela não sabe responder, porque e que a impressão... Porque ela não criou um laço. Isso pra mim é tão o básico de fazer um documentário. Documentário já é a palavra, né? Não é só você documentar, você tem que se aproximar da história. Sim. Igual a Camila Freitas fez com o Chão, querendo ou não. Sim. Ela fez isso. Sim. Entendeu? Um filme que a gente gosta menos, talvez, não sei dizer. Tem mais coração. Mas tem mais, tipo, ela conseguiu
ela se conectar. A gente vê, no fim das contas, o trabalho dela, do ser humano Camila. Eu sei que é um trabalho, eu sei que você tem que tratar o filme Sim. como um trabalho, mas parece que a Maíra tratou puramente como uma coisa, assim, um trabalho, é o meu filme e é isso, não é uma história real, não é uma vida, né? O curioso é que é bem intencionado. Ela Sim. queria o bem daquelas pessoas, ela queria a continuidade do projeto, ela queria mostrar a Sim. efetividade daquilo, mas acaba que talvez não funcione muito bem com esse objetivo, né? Eu vou destacar, eu gostei de muita coisa, mas eu vou destacar 2 clássicos, pode? É lógico que pode. Porque Cantando na Chuva é um clássico que eu amo, eu nunca tinha visto no cinema, e foi o primeiro filme que eu vi aqui, eu cheguei a assistir já às 2h15 da tarde da quinta-feira, e foi lindo ver no cinema, e o filme não envelheceu bem, aliás, né? Envelheceu porque todos envelhecemos. Mas o medo é eu gostei muito quando eu vi na época da faculdade, depois eu vi de novo, gostei, mas eu falei, agora? Continua lindo e cinema, maravilhoso. né? No cinema, Gente, o poder da tela enorme. E eu vou destacar também um outro clássico, que é o Funeral das Rosas, que eu não conhecia esse filme. E aí o Luiz Joaquim disse que eu precisava ver, que eu ia amar esse filme. Quando eu fui fazer o post dos clássicos, eu procurei as fotos e eu achei as fotos muito bonitas desse filme. Aí me chamou a atenção. Não sabia o que era, nada. E aí eu pensei em colocar na programação, aí o Luiz Joaquim falou, não, assista que você vai amar. Luiz Joaquim, eu amei. Eu amo você também. Que é do Toshio Matsumoto, do Japão, de 1969. E é um longa que tem como protagonista uma mulher trans. Né, que na época... 69. Em 69. Ele Em chama, 69. Mas ainda não tinha essa coisa do mulher trans, né? Já a travesti mesmo. Mas é muito interessante. Então, Cantando na Chuva e o Funeral das Rosas. Massa demais. Bom. Carbone, seu destaque. Sim. Muito está. Eu gostei do Vitor já ter falado do Funeral das Rosas, porque é um filme pra mim completamente destacado mesmo. Eu queria falar mais de um. Não é tem porque problema. o Vitor falou de um clássico minuto. e eu vi também um clássico. Não, vou ser rapidinho, isso sim. Um clássico que eu vi que eu nunca tinha visto também, assim como o Vitor, não tinha visto o Funeral. Eu nunca tinha visto A Longa Caminhada, do Nicholas Wegg. E é um filme, tipo, que eu aconselho qualquer um ver ontem, baixa hoje, ver, deve ter nos streamings e tal. Mas é um filme que realmente que a tela grande dá uma nova vida, dá um realce ali que dificilmente você teria na sua casa. Mas eu sou contra. Eu ouvi entrevista das pessoas falando que se você não vê 2001 no cinema, você não veja nunca. Também sou Eu sou contra isso. Eu acho que as pessoas têm que ter acesso aos filmes, sim, de qualquer maneira que seja. Sim. Aí eu consegui finalmente ver o Cantando na Chuva no cinema. Aí você vai ver o Cantando na Chuva no cinema. Claro. Mas o Longa Caminhada é um filme lindíssimo. O primeiro filme dele. O cara que depois faria Inverno de Sangue em Veneza. Faria a Convenção das Bruxas, pra quem tem muita ligação com a Convenção Adoro. das Bruxas. Adoro. Esse primeiro contato dele, tipo, parece um veterano, entendeu? Tipo, é um cara que já sabia tudo de cinema, sabia tudo que queria passar. Um filme que tem um som, um filme de 71 que tem um som extraordinário, uma montagem que te deixa chocado nos primeiros 5 minutos e ao mesmo tempo um filme hiper contemplativo, entendeu? E hiper atual sobre inter-relação entre seres humanos completamente diversos e tal. Adorei. Os filmes que eu vou destacar, um deles a Bárbara já citou. Que, cara, eu fico me imaginando às vezes nessas situações, tipo, e se eu tivesse num júri onde só eu gostasse de um filme, e eu gostasse muito, como eu gostei de Eterno Noir, tem uma conotação, eu acho que aí que precisa ser colocada, né? Tipo, eu vi o filme numa segunda sessão, todo mundo que eu conheço viu o filme na primeira sessão e as pessoas todas tiveram relações complexas com o filme, vamos dizer assim, tiveram um acesso difícil e aí me falaram coisas mais fortes do que eu tô querendo colocar agora. Então eu fui com uma expectativa baixa, entendeu? Eu também. Uma expectativa bem baixa. E quando eu cheguei no filme, sem querer levantar nenhuma bandeira ou dizer que eu entendo mais do que os outros, a questão não é essa, mas o que eu vi na tela foi uma espécie de libertação do histórico do homem negro, que precisa provar não apenas a sua eficiência, mas a sua moralidade acima de tudo, o seu caráter, a sua
que é uma coisa que é sempre negada a eles, né? Tipo, o negro é sempre o suspeito, o negro é sempre a pessoa diminuída, o negro é a pessoa que tá... Uma ameaça. A ameaça, ele é o problema. O problema, entendeu? E esse homem tem uma carga negativa, moral, de caráter tão forte que ele decide que ele é a pessoa que vai fazer aquela tarefa e ele vai cumprir aquela tarefa independente de qualquer coisa, entendeu? Eu entendo a forma como o festival jogou ele nos catálogos e tal. O filme, de alguma maneira, me lembra um videogame. Teve um filme que eu premiei ano passado, que eu tava no júri, que foi premiado no festival no Ceará, que era o Cartuchos de Super Nintendo em Anéis de Saturno, que é um filme que Adorei de alguma o nome. forma me lembra o Ethan Noir, porque são filmes onde parecem que os personagens estão ali cumprindo uma função típica de um videogame mesmo, onde eles precisam realizar uma tarefa e essa tarefa tem que ser realizada. Eu fiquei muito chocado, emocionado com o filme, com 1000 perguntas, querendo sentar com todo mundo que tinha me falado mal do filme, pra tentar me passar. A Bárbara foi uma das pessoas raras que eu consegui conversar após isso, mas foi um filme que mexeu muito comigo por essa dissociação das opiniões alheias. Então, e isso é muito importante, gente, ouvinte, pra você perceber que nem sempre o que a gente tá falando, de repente vocês vão adorar Chão, por exemplo. De repente vocês não vão ver nenhum problema É com por esse isso filme. que eu amo cinema, Entendeu? porque É aberto a interpretação. Sim. total. E dá pra ir conversando, que nem Exato. eu mesmo não concordando, Uhum. não tendo a visão que eu tive do Francisco, eu entendi super, eu achei super legal a imagem que ele teve do Ethan Noir. Porque pra mim eu não me conectei, mas pra ele teve uma outra percepção que eu falei, caramba, é muito bonito isso, realmente. Então é muito legal, é saber se colocar no lugar do outro também, porque ninguém tem a mesma bagagem que você, cada um tem uma bagagem. Então a gente vai conversando e vai aumentando cada bagagem. E só pra finalizar, porque na verdade ontem... Não é possível falar não, mais um. finaliza, mais um, vou. É porque quando ontem eu cheguei, eu falei assim, então acho que o melhor filme pra mim foi o Ethan Noir mesmo, faltam 2 dias e tal. E aí eu vi o melhor filme pra mim ontem do festival, que é o Daniel. Eu tô encantado. É um filme... Não sei nem dizer. Tipo, é um filme que pra mim, se tivesse... Ele tá na Novos Olhares, se eu não me engano. O filme, se estivesse na competição principal, eu acho que ele não teria qualquer competição. Outros olhares, na verdade. É Outros Olhares? Então tá, Outros Olhares. Olhares, é um filme olhares. Alguns olhares. É um filme de 1 hora de duração. É um filme que, pra mim, poderia ser comprado por qualquer distribuidora aqui no Brasil e ser exibido. É um filme de acesso universal. É uma poesia. É um filme que parte de um pressuposto, ou de um princípio, ou de uma premissa infanto-juvenil, da gente acompanhar. As sinopses a qual eu tive acesso diziam que era um filme sobre um dia na vida de Daniel, daquela criança e tal, menino de 10, 11 anos, mas na verdade é o dia escolar dele, é muito mais do que um dia, tipo, é um dia que se passa dentro daquele período onde ele está na escola. Com uma pouca coisa anterior, quem tem acesso, quem viu, quem é cinéfilo de verdade vai reconhecer. Eu não vou, eu sou contra spoiler, mas tem um personagem que aparece antes dele ir para a escola, que fala uma frase muito específica de um filme anterior que esse ator esteve, que me fez os olhos brilhar, porque eu sou muito... Adoro o easter egg, e o filme tem um easter egg muito incrível. E a gente acompanha esse... E aí, quando a gente achando que está envolvido exatamente com essa poesia da infância, coisas que a gente já viu Truffaut fazer, coisas que a gente já viu inúmeros... Louis Malle fazer, eu adoro Zazie no Metrô, eu adoro A Idade da Inocência, acho que são filmes que me criaram pra caramba. A gente vê ele inserir um contexto político completamente atual dentro daquele universo. Um contexto político, um contexto de priorização e de respeito aos corpos diferenciados, e político mesmo, no sentido mais macro ainda da situação. É um filme que me deixou extremamente tocado, é um filme que me também, eu acho que são os melhores filmes, são os filmes que provocam perguntas, muito mais do que dão as respostas. É um filme que me deixou com inúmeros pontos de interrogação, todos excelentes na cabeça, entendeu? Tipo, pra onde vão aquelas pessoas, quais são as intenções daquelas pessoas umas com as outras, não sei nada, entendeu? A pessoa que acusa é a pessoa que depois olha pra você e ri.
E aí é isso. Pra mim como vocês falaram, ainda tem 2 filmes, mais filmes para serem vistos hoje, mas se não tivesse, ficasse doente e tal, dor de barriga na cama, o festival já valeu a pena. Daniel, é isso aí. Meu Deus, não é possível. Não podemos esquecer que o filme é dirigido por uma mulher, Marine Atlan. Estourou, desculpa, gente. Detesto não falar o nome dos realizadores. Marine Atlan, parabéns, grande filme. Ótimo. Sim, Daniel também é um dos meus filmes preferidos do festival. Francisco falou que é um filme que traz muita coisa de política, né? E eu acho interessante porque é uma política de corpos, né? Porque a Marine, ela tá tratando aí de vários temas contemporâneos. Ela traz a questão dessa discussão que se tem sobre o male gaze e o olhar masculino, né? Exato. Então a câmera subjetiva em determinado momento é o olhar do menino sobre um corpo de uma menina da mesma idade que ele, só que ela coloca isso de uma maneira que nunca é simples, nunca é preto no branco, ela trata o tema desse olhar com uma complexidade e ela ainda adiciona a isso outras camadas que é o que o que eu acho que mais marca ali é o medo do outro, né? Então é colocada a questão do terrorismo, mas assim, para algumas pessoas o outro vai ser esse terrorista abstrato que tá lá fora, que você não sabe quem é, que é um estrangeiro, enfim. E para outras pessoas o terrorista vai ser a pessoa que tá no seu lado e dividindo a sua arte cotidiana, porque ainda tem isso, tem uma experimentação artística das crianças que é muito poética, então o filme ele tem quase que um tom onírico, enquanto ele está tratando questões que são complexas, né? Então é um filme, nossa, é lindo demais, assim, e ele realmente não te entrega nenhuma resposta simples. Ele só te faz pensar sobre todas as relações que estão implicadas ali naquela situação que é retratada do ambiente escolar, né? E o outro filme que eu assisti que eu gostei muito foi A Portuguesa, da Rita Azevedo Gomes, que estava numa das exibições especiais, né? Bem bom mesmo. E nossa, esse filme, assim, em termos de história, a gente pode tratar ele como se fosse um romance histórico mesmo. É uma história de uma moça que casou com um nobre, teve que se mudar para outro país, para Itália, a portuguesa, né, que não tem nome na história. E o marido foi pra guerra e passa anos ausente na guerra. Então a história não tem nada demais, assim. Só que ela consegue usar isso criando uma narrativa que, primeiro, é visualmente instigante. Ela tem um uso de cores muito interessante. E ela usa referências da arte da época que o filme retrata, da arte renascentista, para criar os enquadramentos. Então a câmera está sempre distante, as pessoas muitas vezes estáticas, como se aquilo fosse uma obra renascentista, com esse uso de cores, essa composição muito específica, assim. Então, só pela estética do filme, eu já acho ele interessantíssimo. E ainda tem uma questão, assim, que é dessa relação que ela coloca entre a cultura e a natureza, os castelos que os homens criam, mas são ruínas, as mulheres que são quem domam os lobos e colhem as ervas, então ela meio que divide os homens no aspecto da cultura e as mulheres da natureza, que é um estereótipo meio recorrente. Mas ela trabalha isso de uma forma quase que alegórica, assim, e que combina muito com essas imagens, sabe? Então acho que é um filme muito instigante, assim, como cinema. E aquela mulher cantando, né? Ela parece intervenções dentro do filme. Tipo, tem uma mulher que não parece ser daquela época. Ela usa roupa contemporânea. Ela usa sapatos abertos. Na hora eu olhei o sapato, até comentar que você sabe muito mais de moda do que eu. E assim, a mulher é uma francesa cantando, assim, ela aparece em vários momentos. É muito interessante esse filme. Eu gostei também. E ela tá acreditada no IMDb como andarilha. Então é só alguém que tá fazendo a criação como se fosse a divisão de capítulos da história. Isso. Assim. Ela abre o filme. Costurar o filme. Ela abre e fecha o filme. Interessantíssimo. E por Muito fim, legal. eu não vou me prolongar, mas eu só vou mencionar o Cigarro, da Germane Dulac, porque foi um desses filmes antigos que a gente teve a oportunidade de ver vários aqui no festival, né? E maravilhosa, né? Ela tem um uso de... A linguagem dela é muito interessante, não chega a ser um filme surrealista, mas ele flerta com o fantástico. E ela usa... principalmente a montagem ali, eu acho que faz umas coisas que são bem diferentes, criando um paralelo entre a história da protagonista do filme e a história de uma princesa do Egito, né? E acho que é um filme que vale a pena ir atrás pra conseguir assistir.
Nossa, massa demais, gente. E esse programa, pra mim, é super especial porque eu apresentei ele aqui, o programa da Germane Dulac. E foi lindo. É que é outro nível, né, gente? Profissional, né? Aqui é um grupo maravilhoso. E assim, levei a palavra da Germane Dulac pra todos os lugares, inclusive por aqui em Curitiba. E aí quando eu vi que tava no programa do festival, já falei, caramba, é a primeira coisa que eu vou decidir ver, assim, porque a gente gravou o podcast, o Em Foco, da Germane Dulac, e desde então eu falei, as pessoas precisam ver o que essa mulher fez, sabe? No início do cinema, ali entre cinema, na passagem de cinema mudo e cinema sonoro, e ela super sofisticada, com narrativa muito bem construída, o estilo, sabe? Muito bem realizado, assim. E precursora, né? Assim, todo mundo conhece a história, sabe que oficialmente as mulheres são apagadas, e ela, nessa área de surrealismo, foi a mulher apagada, assim, porque... Com o primeiro filme, o filme A Concha e o Clérigo, de 1926, ela já tem elementos surrealistas que depois eles vão ser identificados no Cão Andaluz, do Buñuel. E aí ele fica com o título de precursor, mas na verdade ela já estava apresentando. Então, é isso que a gente precisa... a Vardar também, né? Vardar, Alice Guy, enfim... E, se não me engano, no ano passado o festival apresentou um programa da Alice Guy. Então isso é bom a gente destacar também, que o programa o festival ele tá fazendo esse resgate histórico de mulheres pioneiras. Isso é bacana demais, pra gente sair um pouco desse cânone, né? Sair dessa historiografia oficial que invisibiliza tantos outros realizadores e realizadoras, principalmente, pra ver a diversidade, assim, da história. E, bom... Acho que é isso, gente. Adorei. Adorei também. Adorei. Foi muito bom, assim. Como eu já falei aqui, a gente tá gravando, né, na manhã e um pouquinho da tarde do último dia de programação. Né? Hoje ainda vão acontecer exibições. Inclusive também tem o filme de encerramento. O filme de encerramento será Breve História do Planeta Verde, uma coprodução Alemanha, Brasil, Espanha, Argentina, de Santiago Souza. Também sobre uma mulher trans, tem uma personagem de uma mulher trans. Esse tema aqui também foi bem discutido durante o festival. E amanhã vão acontecer as exibições dos filmes vencedores. A gente vai conhecer os vencedores na noite de hoje. Estaremos lá e postaremos os vencedores em nossos respectivos canais. E depois veículos. Tem a festa. E depois, gente, é uma festinha. Porque a gente merece. Vamos confraternizar. Com tanta crítica, com tantos filmes, com tantas atividades, a gente vai relaxar um pouquinho, né? É verdade. Então, eu queria muito agradecer vocês, adorei não só esse tempo aqui que a gente está discutindo, mas todo o tempo do festival mesmo, é corrido, mas é tão intenso e a gente tem trocas tão verdadeiras, assim, que eu fico até emocionada, porque é uma questão muito intensa do festival mesmo, esses encontros nossos, né? Sim. E aí, enfim, queria agradecer. E espero poder encontrá-los em outros festivais. Por e favor. Gravar muitos Por podcasts. Esse ano, por favor. Ainda esse ano. E não E só em gravar festivais, outros, né? vamos, sei lá, eventos. Eventos. Coquetéis. Eu acho chique. Né? Festas, enfim. E é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. E obrigada, ouvintes. Estamos finalizando melancolicamente agora, que eu já estou sentindo falta. Tchau, beijos. Tchau. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Bom, gente, para finalizar o podcast, eu vou trazer aqui para vocês agora quais os resultados da premiação que aconteceu na noite de quarta, dia 12 de junho, né? Foi uma celebração de destaque feminino. As mulheres levaram os principais prêmios, a começar pelo grande vencedor da noite, que foi Diz a Ela Que Me Viu Chorar, da Maíra Bühler. Ele ganhou o prêmio Olhar de Melhor Filme da Mostra Competitiva, escolhido pelo júri formado pela cineasta portuguesa Rita Azevedo Gomes, o crítico Alberto Ramos e a produtora Flávia Cândida. Já o prêmio especial do júri, espécie de segundo lugar, ficou com Chão, de Camila Freitas, que também levou o prêmio do público. Prêmio bem importante também, né? Letícia Simões, cineasta baiana, levou o prêmio Abracine da Crítica
com o belo Casa. Elisa Capai ganhou o melhor longa-metragem brasileiro com Espero Tua Revolta e Cris Lira recebeu o prêmio de melhor curta brasileiro com Quebra-Mar. Dentre as produções locais, o júri AVEC Paraná nomeou o melhor curta-metragem da mostra Mirada Paranaense Mirror, Mirror on the Wall, de Igor Urban. Fizeram também uma menção honrosa para Essa Terra Não Vai Terminar, de Matias Dalla Stella. O prêmio de melhor longa Outros Olhares foi para No Salão Jolie, de Rosine M. Bacan, de Bruxelas, e teve também menção honrosa para um filme brasileiro, o Indianara, de Aldez Chevalier Bumel e Marcelo Barbosa. O prêmio de melhor filme Novos Olhares foi para Não Pense Que Eu Vou Gritar, de Franck Beauvau, da França. Na mostra competitiva de curta-metragem, quem levou o prêmio foi o filme Aziza, de Saudade Cadan, mas houve uma menção honrosa importante, que é 7 anos em maio, de Afonso Shoa. E o prêmio de contribuição artística foi para Seguir Filmando, de Saed Albatal e Diar Aibu. A premiação refletiu a programação, refletiu a sua diversidade de histórias, de olhares, de nacionalidades e, o mais importante, refletiu também a força das mulheres no cinema, uma coisa que ficou muito presente na programação deste ano e que teve aí a sua representação também na cerimônia de premiação, especialmente os documentários. Então, a força das mulheres nos documentários e a força de variados olhares para este mundo. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Beijo.